Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês alguns versículos da Palavra de Deus que se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O apóstolo Pedro, ele começa essa epístola dizendo que ela é endereçada, ela foi escrita para aqueles que são peregrinos dispersos. Ou seja, aqueles que estão passando a sua vida aqui nessa terra e que estão em todos os lugares do mundo. Ou seja, ela serve para todos os cristãos. Nós estamos em todos os lugares dessa terra, seja na América, na Europa, em todo lugar existe algum cristão que serve ao Senhor. E no contexto em que Pedro estava escrevendo, ele escreveu para os irmãos que estavam na Ásia Menor e muitos estavam dispersos. E Pedro escreve para que eles entendam que devem viver uma vida tendo como base a perspectiva divina. E como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Como é que nós podemos viver sob a perspectiva divina durante a nossa vida aqui nessa terra? Fazendo conforme Pedro nos ensina no versículo 17. Ele diz assim: se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então Pedro está dizendo aqui, se você invoca, se você chama por Pai aquele que julga sem acepção de pessoas, ou seja, se você chama Deus, aquele que julga sem acepção de pessoas, se você chama Deus de Pai, se você tem Ele como seu Pai, você deve andar de que forma? Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, se nós chamamos Deus de Pai, precisamos agir como verdadeiros filhos de Deus. Ou seja, andar em temor durante a nossa peregrinação aqui nessa terra. Andar em temor é quando nós temos respeito por quem Deus é e pelo que Ele faz em nossa vida. Precisamos entender que ser filho de Deus não é apenas um título de nobreza, um título que vai abrir portas para as nossas vidas. Não. Esse título também vem com uma grande responsabilidade, que é honrar o nome do nosso Pai. Então, se nós chamamos Deus de Pai, precisamos andar como verdadeiros cristãos.